Sejam bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante que compartilhem nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueçam de dar o like, pois assim o YouTube entrega para mais pessoas as nossas reuniões públicas virtuais. Neste momento, damos início à nossa reunião e informamos que nossos estudos são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que são estudados alternadamente. Nesta oportunidade, temos o tema A Nova Era, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, itens 9 a 11. Acompanharemos as reflexões da expositora Tânia Wilson, integrante do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança. Tânia, suas saudações iniciais. Queridos irmãos e queridas irmãs, é uma alegria sempre renovada estarmos juntos nesse momento para estudarmos a doutrina espírita. Sintam-se todos carinhosamente abraçados. Vamos agora à leitura inicial. O texto tem por título A Nova Era. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Palavras de Jesus, registradas por Mateus. Abrem-se os portais da nova era. Estais preparados para viver sob suas luzes? O Evangelho percorreu o tempo convocando-nos. É chegada a hora. A vida exige transparência e firmeza de atitudes. Só a fé verdadeira será capaz de acionar as alavancas do progresso. Cairão as máscaras. Chegou o momento do homem ser e não parecer. As aparências enganosas se diluirão ante a verdade libertadora. Buscai penetrar o âmago das vossas próprias almas. Retirai as dúvidas, os fantasiosos enganos, a fim de que possais caminhar com a segurança dos que conhecem e sabem. A nova era é do amor. Preparai-vos, pois, para amar sem restrições, a Deus, à vida e ao próximo. Não está muito distante o momento em que os brandos e pacificadores herdarão a terra. Sede um deles. Aprestai-vos para conquistar o vosso lugar no mundo novo. Erguei-vos pressurosos e tomai em vossas mãos a bandeira do trabalho, da solidariedade e da tolerância, porque os luminares da doutrina espírita exortam a lutar pela implantação definitiva da verdade e do bem. Não percais tempo, renovai-vos. Somente por vossa renovação estareis entre os chamados, e somente pelo amor permanecereis entre os escolhidos, chamados para trabalhar, escolhidos para servir. O Cristo segue adiante de todos nós, bendizendo os que lhe forem fiéis. Esse texto é do Espírito Antônio de Aquino, que é um dos mentores espirituais de nossa casa. E foi psicografado por Dona Brunilde Mendes do Espírito Santo, que é a fundadora de nossa casa, né? Está no livro Evangelho e Vida. Então, vamos agora à nossa prece inicial. Senhor Jesus, mentores espirituais de nossa casa, Tereza e Antônio de Aquino, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos o Teu Evangelho, Senhor. Envolve a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, envolvendo a nossa palestrante, e que todos estejamos com as percepções ampliadas para entendermos o que nos será explicado nesta palestra. E assim, querido Mestre, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a sua permissão para iniciarmos os estudos dessa noite.
dando graças a Deus. Tânia abordará o tema A Nova Era, do Evangelho segundo o Espiritismo. Com as nossas melhores vibrações, Tânia, a palavra é sua. Muito obrigada. Então, como a nossa companheira falou, o texto hoje trazido à reflexão está na última parte do capítulo 1, que é Não vim destruir a lei. São os itens 9 a 11, e essa seção é uma seção ou uma parte do capítulo destinada a instruções dos espíritos. Para aqueles que não estão ainda familiarizados com o Evangelho segundo o Espiritismo, em cada capítulo, Kardec seleciona passagens do Novo Testamento, faz comentários dele, análises dele em cima desses textos básicos, e depois ele selecionou comunicações de espíritos que têm a ver com o tema do capítulo que ele colocou a explicação. Essas instruções dos espíritos, elas são de diferentes espíritos e, dependendo do capítulo, é uma só, mas há capítulos em que são várias mensagens colocadas, escolhidas ali por Kardec. Então, num primeiro momento, é interessante a gente observar isso, que essas mensagens, elas vêm para confirmar e legitimar, dar um peso, uma autoridade àquilo que Kardec já vinha explicando durante o capítulo. Esses itens de instruções dos espíritos do capítulo 1 são 3 instruções, na verdade, cada uma correspondendo a um item. A gente vai ter no item 9 uma comunicação de um espírito que se intitula Um Espírito Israelita, que é de 1861. Nós teremos a mensagem de Fenelon, também de 1861, que é o item 10, e, finalmente, o item 11, uma mensagem interessantíssima de Erasto, que é de 1863. Antes de nós analisarmos, e eu gosto muito de fazer um resuminho daquilo que o item traz de mais importante no meu olhar para a nossa reflexão, eu também aprecio trazer definições. E aí eu fiquei imaginando, nova era. O que significa a palavra nova? E era? Então, era, quando a gente vai no dicionário, se refere a um período de tempo. Mas a era, como a gente tem a era geológica, por exemplo, que demora muitos séculos, a gente, quando pensa nesse período de tempo, pensa exatamente num período de tempo alongado, diferente de décadas, diferente de 50 anos, 100 anos. A era é um período alargado de tempo. Para minha surpresa, quando eu fui procurar no dicionário o que, que seria, ou as definições para a palavra nova ou novo, no dicionário constam 16 definições dentro da palavra novo ou nova, como é usada aqui. E eu escolhi dessas 16 definições as que se aplicam a esse conteúdo especificamente. Então, essa era é nova. Nova em que sentido? Então, a gente tem lá assim, que nova é algo cuja forma, estrutura ou aparência se mostra modificada em relação à anterior. Um outro sentido que se aplica aqui, que ainda não é conhecida, estranha. E, por fim, um terceiro, que vigora, que tem curso atual e substitui algo já ultrapassado. Então, quando o Evangelho, Kardec coloca a nova era, é nesse sentido, nós estamos vivendo historicamente um momento que se diferencia de um momento anterior, que nós sabemos alguma coisa como ele será, mas não totalmente, porque é algo que não é ainda conhecido totalmente e que já está em curso, que já está substituindo alguma coisa que já foi ultrapassada. E aí é importante também lembrar, queridos irmãos e irmãs, que quando a gente fala numa era nova, em contraposição a uma era antiga, a uma era ultrapassada, ou que está sendo ultrapassada, a gente vive ali um período de transição, que é a passagem de um estado de coisas a um outro estado. E a transição, claro,
ela vai ser marcada por uma certa crise, por uma certa reorganização, tanto individual quanto coletiva. A gente gosta, quando fala de transição, falar sobre aquela metáfora da casa que está em obras. A gente tem um projeto, a gente sabe como a casa vai ficar, mas enquanto a obra acontece, fica tudo muito confuso. Mas há que se pensar no resultado final, que é a obra concluída. E é assim que a gente tem que tentar se situar nesse período de transição. É confuso, acontecem coisas que a gente fica assim, muitas vezes espantados e com certo desconforto, mas em algum momento as características dessa nova era serão implantadas. Bem, feita essa introdução, que eu julguei apropriada e importante para o entendimento do tema, nós vamos ver o que um espírito israelita, no item 9, traz para a gente em relação a essa nova era. Então, essa mensagem, ela faz um resgate do conteúdo do capítulo, que é não vim destruir a lei, em que a gente viu nos itens anteriores a primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Cristo, e finalmente a terceira revelação, que é o Espiritismo, que não é personificada numa pessoa, e sim num conjunto de espíritos que veio trazer a mensagem que foi codificada por Allan Kardec. Então, esse espírito diz assim, que Moisés trouxe para nós o monoteísmo e os 10 mandamentos, foi a principal contribuição da primeira revelação. E que essa ideia de um Deus único e os 10 mandamentos serviram, e aqui eu mantive a expressão que ele utiliza, que eu achei muito interessante, de frontispício brilhante, qual farol a clarear a estrada. Então, os 10 mandamentos e a ideia do Deus único foram necessárias para que outras ideias viessem mais adiante, como a gente vai ver com a segunda revelação. E isso foi muito importante, foi como se fosse um trabalho de colocar as bases para que todo um edifício religioso, dentro de uma ideia monoteísta, dentro de uma lei divina, pudesse ir sendo aos pouquinhos construído. Esse espírito lembra também para a gente que essa moral mosaica era apropriada à capacidade de entendimento dos povos de então, e que era necessária uma representação que ele chama de semimaterial, em que, junto da ideia de um Deus único e de mandamentos para orientar a nossa ação moral, né, como agir perante o outro, como agir em várias situações, junto com essa ideia mais abstrata, a lei mosaica trouxe também aspectos mais semimateriais da relação das pessoas na época com esse divino, principalmente na forma de holocaustos, de oferendas, de ofertas que se fazia a essa divindade. Então, foi aqui um período, como a gente vê, né, a era mosaica, que vai ser substituída pela era crística, e que houve ali, claro, uma adequação à capacidade de entendimento daquele povo. Pois bem, depois da época mosaica veio Jesus. E Jesus foi o iniciador da mais pura e sublime moral que há de transformar a Terra. E o Espiritismo é a alavanca para que a humanidade avance. Então, esse espírito israelita, ele resume de uma forma até poética a mensagem do Cristo como sendo a mais pura e sublime, ou seja, não há mais a necessidade de uma representação semimaterial, não há mais a necessidade de holocaustos, porque Jesus sintetizou toda a moral a ser seguida na questão do amor, como a gente viu na mensagem de Antônio de Aquino, que abriu o nosso encontro, a nossa reunião. Então, Jesus deu início há uma relação com esse sublime, com esse sagrado, com esse grande outro, sem os recursos da era anterior mosaica, que se baseava ainda muito em coisas práticas, em coisas materiais que pudessem representar essa relação. É muito conhecido de todos, eu imagino, quando Jesus diz à mulher samaritana que ele encontra na fonte, que haveria um dia em que todos adorariam a Deus em espírito e verdade.
que não haveria necessidade de rituais, nem de oferendas, nem de ofertas, porque nós amaríamos a Deus em espírito e verdade. Isso dá um exemplo para a gente do que seria a mais pura e sublime moral. E que o Espiritismo é a alavanca para que a humanidade avance. Então, a gente já tem aí a terceira revelação sendo anunciada. Destaco também uma frase desse item 9 que eu achei espetacular, em que ele diz assim: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então, é dessa forma que o espírito israelita termina o item 9. O item 10 é a mensagem de Fenelon, e ele fala um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento da ciência, que foi visto durante o capítulo a necessidade de existir um desenvolvimento científico para que o espiritismo pudesse ser trazido, para que a comunicação, os ensinamentos pudessem ser trazidos à Europa, à humanidade na época. Então, esse desenvolvimento da ciência, segundo Fenelon, ele, além de permitir, claro, o surgimento do movimento espírita, que tem, como nós sabemos, um aspecto científico muito forte, principalmente no seu início, que esse desenvolvimento científico aumentou o bem-estar material, como veio aumentando desde então, cada vez mais conforto, mais desenvolvimento da medicina, tanto na saúde física quanto na saúde mental, das construções, do conhecimento sobre nutrição, enfim, uma série de conhecimentos que melhoraram muito o bem-estar material da humanidade, mas que, segundo Fenelon, aconteceu um pouco às custas daquilo que seria de uma ordem moral. Não é difícil a gente exemplificar isso daqui. Exemplo das descobertas que foram utilizadas na guerra. Como a gente viu, está passando no cinema um filme que fala sobre isso, que é Oppenheimer, que foi um dos inventores da bomba atômica, todo o dilema envolvido nisso, quer dizer, a ciência descobriu uma tecnologia que pode ser usada na geração de uma energia para as cidades, para a manutenção de indústrias, mas que também poderia ser utilizada para matar, e assim foi usada, infelizmente. E também a questão, por exemplo, da poluição do ar, das fábricas, das indústrias que foram surgindo para aumentar esse bem-estar material, mas que ocorreu às custas, por exemplo, da saúde das pessoas, da ecologia, do meio ambiente. Então, Fenelon destaca que o desenvolvimento da ciência por si só, ele pode estar relacionado a uma questão moral no sentido de se relacionar a um bem, se relacionar àquilo que é bom de acordo com a lei divina, e pode se afastar dela. Então, ele lembra no finalzinho desse item que a revolução que se apresenta nessa nova era é, antes de tudo, moral do que material. Nós temos muito progresso material, mas infelizmente nós ainda estamos ali naquele período, ainda não engatinhando, mas não estamos ainda onde deveríamos estar em termos de desenvolvimento moral. Primeiro aspecto, então, em relação a essa nova era, importante para a gente lembrar, é que essa revolução, então, ela vai ser mais moral do que material. Por fim, a gente tem a comunicação de Erasto, que eu achei muito interessante, porque Erasto traz na mensagem, ou ele fala, do papel de Agostinho de Hipona, que a gente conhece como Santo Agostinho, que foi bispo da Igreja Católica. Santo Agostinho assina várias mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte de instruções dos espíritos que Kardec escolheu. Assim como ele tem outras mensagens, não só no Livro dos Espíritos, como também na Revista Espírita, em outras obras da codificação. Então, Erasto, ele vai dizer que Santo Agostinho tomou a si como espírito a divulgação do espiritismo, porque ele já em sua vida acreditava na sobrevivência e na possibilidade da comunicação dos espíritos que partiram, né, das pessoas que morreram, com aqueles que ficaram. E ele cita nesse item que há um texto de Santo Agostinho, quando a mãe dele morreu, que era conhecida como Santa Mônica, em que ele diz, quando a mãe morre, de uma forma
peremptória, ele afirma com certeza que a mãe iria visitá-lo e que eles se reencontrariam na vida futura. Percebam que não faz parte dos dogmas ou do conteúdo da Igreja Católica, não faz parte a possibilidade da comunicação dos espíritos com aqueles que ficaram. Isso é um conhecimento que os espíritos trouxeram no movimento espírita, essa possibilidade desse intercâmbio entre os dois mundos, e Santo Agostinho já acreditava nisso. Então, Erasto diz que ele quis tomar a si também a divulgação da nova doutrina, por entender que, na época dele, isso para ele já era claro, essa possibilidade de intercâmbio, e que, portanto, apesar de, na época, algumas pessoas criticarem como que um bispo católico estaria num movimento como o Espiritismo, Erasto faz questão de explicar isso, que Santo Agostinho divisava essa nova era já na época dele, e por isso ele fez questão de participar desse movimento. Cabe-nos, então, agora, visto o resuminho das ideias principais dos itens 9, 10 e 11, parar um pouquinho para refletir, para irmos mais além, para procurarmos alcançar de uma maneira mais abrangente, por exemplo, quais seriam as características dessa nova era, exatamente? O que nós poderíamos dizer, de acordo com o que a gente tem nesse capítulo e com o conhecimento já adquirido, como será essa nova era que está se constituindo aos poucos? Como que o Espiritismo contribui para essa nova era? E o que vem a ser, de fato, essa revolução moral e, principalmente, qual é o meu papel, o seu papel, que nos assiste nesse momento, nessa revolução moral e nessa nova era? Então, eu trago aqui algumas contribuições, não só do próprio capítulo, mas de outras fontes da codificação. Então, vejam, no item 5 desse mesmo capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, está dito assim: que o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, nesse momento, inicia-se a era do espírito imortal. Companheiros, amigos e amigas queridos e queridas, parem para pensar qualquer problema que vocês estejam vivenciando. Parem para pensar qualquer problema que nós, enquanto planeta, estejamos vivenciando, enquanto coletividades e comunidades, e apliquem essa ideia do espírito imortal a esse problema. Nós somos espíritos imortais. Qualquer dificuldade que estejamos passando, individual ou coletivamente, é passageira, porque nós somos imortais. O espírito nunca terá fim. As comunidades se sucedem, a história se renova, as eras passam e nós continuamos. O que significa a era do espírito imortal? Outras fontes da codificação nos dão uma pista, porque, claro, nós imaginarmos que somos espíritos imortais, isso tem que ter um reflexo na nossa vida prática, na minha vida prática, na vida prática de todos nós. E aí eu trago três contribuições, uma do Livro dos Espíritos, uma da Gênese e outra do livro Obras Póstumas. A primeira é a questão 914 do Livro dos Espíritos, que diz assim na questão, na resposta que os espíritos dão a Kardec, que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então, reparem como isso aqui é um corolário, é uma consequência da ideia que nós somos espíritos. Tudo que nós temos aqui na Terra, em termos materiais, a gente tem o usufruto, a gente tem a administração, mas a gente não leva nada disso para a nossa vida verdadeira, que é a nossa vida de espírito imortal. A nova era e a nova mentalidade, então, será uma mentalidade de nós não nos preocuparmos tanto em amealhar coisas, de não nos preocuparmos tanto em ter, e sim em ser. Porque aquilo que a gente tem, a gente não leva.
aquilo que a gente é segue conosco para toda parte. A segunda característica importante apontada na Gênese, no finalzinho da Gênese, quando Kardec fala que são chegados os tempos, né? E uma das mensagens que ele coloca lá tem esse título, inclusive, junto com outro chamado A Geração Nova. No item 5, nesse item São Chegados os Tempos da Gênese, Kardec diz assim: que nessa nova era, nesse futuro que está sendo preparado por todos nós, o que nos cabe? Nos cabe fazermos entre nós que reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que isso tudo vai nos garantir esse bem-estar moral e que já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles, nos homens, o egoísmo e o orgulho. Então, percebam como isso é sério se a gente olhar para uma nova era. Primeiro, nós estamos assegurando mais um bem-estar material ou um bem-estar moral? O bem-estar material é importante, mas o bem-estar moral é imprescindível, porque é isso que faz parte da nossa constituição de espíritos imortais. E isso é que é o importante para essa nova era que será a era do espírito: caridade, fraternidade e solidariedade. E mais do que desenvolvimento da inteligência, nós necessitamos do trabalho com o sentimento, a elevação das nossas emoções, o desenvolvimento das nossas virtudes, desses talentos de que fomos dotados por Deus. E aí parem um pouco para pensar como que acontece a educação das crianças, dessas gerações que estão chegando. Essa educação, ela privilegia a formação moral, ela privilegia o trabalho de diminuir o egoísmo e o orgulho, procurando aumentar a generosidade, a humildade e o orgulho num sentido positivo de realizações, mas não de se achar acima de quem quer que seja. Isso vem sendo trabalhado na escola, vem sendo trabalhado nos nossos lares, porque isso que está sendo trazido aqui é o que vai caracterizar essa nova era que vem e que já está sendo construída. E, por fim, eu trago aqui também uma ideia de obras póstumas, de uma mensagem de Kardec que é pouco conhecida, chamada As Aristocracias. Nesse texto, Kardec vai fazer um estudo do poder humano em diferentes fases históricas. Quem eram os grupos que mandavam nas sociedades? Que características tinham esses grupos? Então, havia, num primeiro momento, o poder dos fortes, o poder daqueles que tinham autoridade pela força. Num segundo momento, a gente vai ter o poder do nascimento. Tinha poder quem fazia parte da nobreza. Num terceiro momento, a gente vai ter autoridade do dinheiro. Tem poder aqueles que têm dinheiro, que é o período que ainda nós estamos vivendo, que nós estamos ainda aí nessa interface, né? Nessa transição entre a era antiga e a era nova. Nessa era que um dia vai ser antiga, manda quem tem dinheiro, tem o poder quem tem a possibilidade econômica, como Kardec anunciou nesse estudo, As Aristocracias. Mas, na nova era, não será mais o poder de quem tem dinheiro, e sim o poder de quem tem o desenvolvimento intelecto-moral. Nós seremos governados e o poder estará nas mãos de pessoas que têm não só o desenvolvimento da inteligência, mas também o desenvolvimento da moralidade, no sentido da caridade, da fraternidade, da solidariedade e da diminuição do orgulho e do egoísmo. Então, reparem que quando a gente fala numa era nova ou numa nova era, espalhado em toda a codificação, existem ali pistas e características que nós temos que observar. Porque vejam que a nova era ela vem como consequência de uma construção, isso não é algo dado. Isso é algo que nós temos que fazer, todos nós, que nós temos que nos preocupar nas mínimas coisas. Essa era do espírito imortal, ela já reina em mim individualmente.
Eu já consigo estabelecer na minha família essa era do espírito imortal, na criação de filhos e netos, na minha comunidade de fé religiosa, dentro da minha sociedade, no lugar que eu habito, no município que eu moro, no estado, no país? Ou nós ainda estamos cultivando atitudes, padrões de comportamento que se afastam disso? E aí, como eu gosto muito de fazer, na última parte das minhas falas, dos meus estudos, cabe nós então nos perguntarmos: o que que nós temos com isso? Eu gosto de brincar que eu ia agora José e agora Maria. Que cada um de nós deve fazer, precisa fazer, para que a gente não perca esse bonde, para que a gente consiga acompanhar esse movimento ascendente que pretende trazer para toda a humanidade uma era de paz, uma era de amor, uma era de desenvolvimento e que faça de todos nós pessoas de bem, pessoas alinhadas com a lei divina. O que cada um de nós precisa fazer? E eu trago aqui, então, algumas advertências necessárias. E eu começo com uma que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 12, assinada por um espírito protetor, porque também é das instruções dos espíritos, que esse espírito protetor diz assim: percebam a importância disso. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Convido todos e todas a relerem esse trecho, se possível, o item todo no Evangelho segundo o Espiritismo. Estaremos nós fazendo o que nas nossas vidas? Nós estamos incessantemente preocupados só com bem-estar material? Ou nós já dedicamos bastante do nosso tempo ao nosso aperfeiçoamento moral? Que, vejam, esse aperfeiçoamento moral, ele se dá desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme e durante o sono também, porque nós estamos sempre pensando, nós estamos sempre agindo e reagindo, nós estamos sempre interagindo com as pessoas à nossa volta e a todo momento nós estabelecemos trocas. Nós damos aquilo que temos, recebemos do outro aquilo que o outro nos traz. E a partir dessas trocas, dessas interações, é que nós vamos desenvolvendo todas as nossas virtudes, todas as nossas capacidades éticas. Mas nós prestamos atenção nesse processo? Ou isso é algo que fica assim escondido, em segundo plano, e a gente está realmente se dedicando mais a correr atrás daquilo que a gente não vai levar, que é o aspecto material? Eu não estou dizendo aqui, nem nunca foi proposta da doutrina espírita, dizer que o aspecto material não é importante, lógico que é, porque nós somos espíritos encarnados. O que esse espírito protetor vem aqui nos advertir é que a gente tem equilíbrio de dedicar um tempo ao bem-estar material, mas ao olhar-se do nosso tempo, a gente também não está preocupado com aquilo que a gente leva, que é o que vai nos colocar ou não nessa nova realidade, dessa nova era. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, também na instrução dos espíritos, eles nos lembram que a caridade é uma virtude ativa, que para fazer o bem é necessária a ação da vontade, enquanto que para fazer o mal, mais das vezes, só a inércia e a despreocupação são necessárias. Então vejam que a gente ficando numa postura de aparente neutralidade, não, eu não prejudico ninguém, eu não faço nenhum mal para ninguém, o não fazer o que é errado não é suficiente para o nosso desenvolvimento moral. É preciso que a gente não só não erre ou procure errar menos, porque não errar é impossível, né, na nossa condição evolutiva, mas que a gente procure errar o mínimo,
né? E não errar por voluntarismo, porque a gente quer errar, é preciso que a gente não só se preocupe com isso, mas é importante também que a gente faça o bem na medida do possível, que a gente observe de forma atenta no aqui e agora do nosso cotidiano as oportunidades que a gente tem de praticar essa caridade, essa solidariedade, essa fraternidade, de amar simplesmente. E vejam qual é a dificuldade para nós em relação a isso. Militão Pacheco, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 18, ele nos adverte que nós somos constantes na inconstância. Vou repetir, nós somos constantes na inconstância. O que que quer dizer? O que que Militão está dizendo aqui? Que muitas vezes a gente começa, para, começa, para, começa, para. Quantos de nós já ingressamos em um trabalho voluntário, seja na comunidade de fé espírita, seja um outro tipo de voluntariado, e a gente fica um tempo e abandona? Ou a gente começa a fazer o evangelho do lar na nossa casa, ali bonitinho, passa 3, 4 meses, abandonamos, ou frequentamos uma atividade na nossa casa espírita, não, vou ajudar ali no trabalho com as famílias em situação de vulnerabilidade. Aí a gente fica um ano, depois a gente abandona. Então, Militão chama a nossa atenção aqui para essa nossa inconstância. Queridos irmãos e irmãs, esse é o momento, essa é a hora. Nós temos que estar sempre atentos, nós temos que estar, no dizer de Joana, despertos, para nós não perdermos a oportunidade ou as oportunidades que a vida nos traz a todo momento, para que a gente possa fazer essa nossa evolução individual e colaborar na evolução e no progresso da nossa coletividade. E já podemos começar hoje, já podemos começar antes de dormir nas nossas preces, pedindo pela humanidade, pedindo para irmos para um lugar bom durante o sono, para que possamos ser instruídos, para que possamos ser fortalecidos, para que amanhã de manhã a gente já amanheça com esse pensamento, uma nova era, e nós estamos participando, nós temos o privilégio de ajudarmos cada um de nós com a sua pequenina parte nesse movimento de ascensão do nosso planeta, em direção a um mundo mais feliz, a um mundo mais harmonioso, em sintonia com a lei divina, com a lei de amor. Então, essa é a mensagem que eu trago daquilo que eu pude compreender desses itens, né, que fecham o capítulo, e que nós possamos sempre aproveitar todo esse ensinamento para aplicar na nossa vida e multiplicar também com aquelas pessoas que convivem conosco. Que o Senhor nos abençoe. Agradecemos a nossa irmã de ideal, Tânia Wilson, por sua disponibilidade carinhosa, atendendo mais uma vez ao nosso convite e brindando-nos com essa consistente e esclarecedora exposição. E agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção e renovamos o convite para que estejamos juntos novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde prosseguiremos o estudo através do Livro dos Espíritos. Agora vamos à nossa prece de encerramento, finalizando a nossa reunião. Com o Mestre Jesus em nossos pensamentos, agradeçamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, refletindo, e quanto material nós temos para mantermos essas reflexões durante toda essa semana. Até o próximo encontro. Agradecemos aos benfeitores de nossa casa, Antônio de Aquino e Teresa. Agradecemos a todos os espíritos que participaram, né, do Livro dos Espíritos, que a nossa irmã citou alguns aqui. Então, só gratidão em nossos corações. E nesse momento pedimos permissão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para darmos por encerrado os estudos dessa noite. Graças a Deus.